Excelências, para que vocês possam ter o entendimento, este ano, ano letivo de 2009, da 5ª à 8ª série, ainda não foram ministradas naquele estabelecimento, deputada Regina, lá no Fulgêncio Simões, aulas de estudos amazônicos, história, religião, geografia, língua portuguesa, educação artística e inglês. Eu estou lendo aqui um documento subscrito por 20 e poucas professoras, deputada Regina, daquele estabelecimento. Repetindo, para que vocês possam ter um entendimento do que é a educação do governo do Partido dos Trabalhadores, do governo Terra de Direitos, do governo popular no interior do estado do Pará. Eu estou falando de uma escola centenária, de uma escola referência, de uma escola tradicional, que por lá tantas figuras ilustres passaram. Não temos este ano, da 5ª à 8ª série, aula ainda não tivemos, de estudos amazônicos, história, religião, geografia, língua portuguesa, educação artística e inglês. Excelências, isto é o cúmulo, isto é o fim de tudo, isto é o descrédito do governo, isto é a demonstração de irresponsabilidade, isto é a demonstração de competência, isto é, acima de tudo, o desrespeito do governo do PT com a sociedade alenquerense. E aí, deputada Regina, falava com a ex-diretora do Colégio de Óbidos de São José, lá desde abril, não tem aula de inglês também e não tem aula de química. E aí, excelências, por onde nós andarmos, deputada Regina, faltam professores. O governo não tem tido a competência para substituir, demitir os temporários e não coloca os concursados. E se não tem concursado, não deveria ter demitido os temporários. Como vai ficar exatamente o comprometimento do conteúdo dessas turmas que estão saindo e que estão concluindo seus cursos nesses municípios? É um absurdo, é uma total demonstração de falta de compromisso, deputada Regina. Olha, eu vou ler novamente para que vocês possam ter um entendimento. Está aqui o documento subscrito por mais de 20 professoras do grupo escolar, da Escola Estadual de Ensino Fundamental, antigo grupo escolar Fulgêncio Simões. Não teve aula ainda lá, deputado Jordi, este ano, da 5ª à 8ª série, nas seguintes disciplinas: história, estudo amazônico, religião, geografia, língua portuguesa, educação artística e inglês. Excelências, o que é que essas crianças, estes jovens, estes adolescentes estão indo fazer nas escolas? O que é? Mais de 50%, 60% da grade curricular não está sendo ministrada porque o governo Terra de Direitos não tem a competência e o compromisso de colocar professor na sala de aula. Olha, nós sabemos as dificuldades que é administrar um Estado, mas chegar a este nível é uma total falta, exatamente, meus amigos, de saber o que fazer, de saber como fazer, de saber exatamente o que é administrar a coisa pública. O governo não consegue nas mínimas coisas. E ontem se falava aqui dos direitos constitucionais, se falava dos avanços que a nossa Constituição trouxe. Que avanço trouxe para essas crianças a nossa Constituição, se eles não estão tendo aula nem sequer da língua portuguesa, nem sequer da nossa própria história? Qual é o avanço? Que direito garantiu a nossa Constituição a esses alunos lá do Baixo Amazonas, lá da nossa Alenquer? Nenhum. E se nós andarmos no Estado, também, em quase todos os municípios é o mesmo problema. Olha, excelências, tenho certeza que o legislador paraense, ao ter feito a Constituição, que foi sim considerada avançada, que foi sim um grande avanço no Estado do Pará, hoje, ao debruçá-la sobre ela, excelência, diz: quanta hipocrisia aqui está posta, porque os direitos mínimos, indispensáveis e obrigatórios o Estado não consegue honrar, não consegue cumprir. Eu estou falando é do básico, da 5ª à 8ª série. Não tem aula em Alenquer, não tem aula porque não tem professor, não tem professor porque o governo não contrata professor, e não contrata porque não tem responsabilidade e não tem compromisso com aquela sociedade. Obrigado, excelência.